Alô, galera do canal Super Dicas, professor Rodrigo Miller. A nossa super dica de hoje visa encerrar o nosso tópico relevo do Brasil. Hoje nós falaremos sobre as planícies. Fizemos uma aula que tratamos sobre depressões, dividimos umas quantas aulas sobre planaltos. Hoje nós iremos encerrar o tópico relevo falando das planícies brasileiras. Em primeira mão, as planícies elas podem acabar sendo de três tipos, que são as chamadas planícies aluviais ou fluviais, que são as planícies de rios, as planícies lacustres, que são as planícies de lagoa, e por último as planícies costeiras, que são a planície ao longo da costa. Então esses são os três tipos de planícies que a gente tem: aluvial ou fluvial, que é aquela de rio, planície lacustre e a planície litorânea ou costeira. A primeira planície que nós iremos falar quando estamos tratando do relevo brasileiro será a planície amazônica. A planície amazônica ela se localiza junto ao rio Amazonas. Até aí, tranquilo. É a maior planície brasileira. E aqui eu chamo a atenção para vocês de dois detalhes importantíssimos na hora da sua prova. Em primeiro lugar, a gente vai pensar assim: pô, professor, mas a planície litorânea ela parte aqui do Rio Grande do Sul, vai até lá em cima ao Amapá. Por que ela não é a maior? Ela não é a maior porque ao longo de seu curso existem as chamadas Baixadas Fluminense e Santista e também existem as falésias. Então, por isso que a planície litorânea não é a maior planície brasileira. Primeiro detalhe para você atentar. Segundo detalhe, se ele perguntar na hora da prova qual a maior planície alagada do Brasil, aí a gente está falando da planície do Pantanal. Preste atenção a esse detalhe. Qual que é a diferença? A diferença é que a planície amazônica ela é a maior em extensão do território brasileiro, porque ela acompanha o curso do rio Amazonas. A gente já pode falar que ela acaba indo além do território brasileiro, já que a gente sabe que o rio Amazonas é um rio de curso internacional, certo? Atentem esse detalhe, atentem essa pegadinha aí. Ela apresenta três níveis: igapó, várzea e terra firme. Professor, eu já li em livros que tem variações. Temos o chamado KHPO, KHT, terra firme. O importante é você lembrar que esse KHPO, esse igapó é a parte mais próxima ao rio, é aquela parte que se encontra sempre coberta pela água. Isso é o igapó. E aí, alguns livros nos trazem uma informação importante que você tem que lembrar, que lá no igapó a gente encontra alguns tipos de vegetação características. No caso, o cipó e a Vitória Régia. Lembre-se, o igapó é a parte mais inundada, a parte que está sempre debaixo d'água. Lá eu tenho cipó e Vitória Régia. Informação importante. Já a várzea é aquele período que ela se alaga em períodos de enchente. A várzea é onde eu vou encontrar a seringueira e o cacaueiro, que são aquelas árvores de grande porte, aquela vegetação arbórea que não é atingida na sua totalidade pela água. E aí eu fico pensando assim, o solo de várzea é aquele que possibilita o desenvolvimento de uma atividade agrícola. Mesmo que aqui a gente esteja falando de uma região fortemente floresta fechada, que dificulta uma agricultura de nível comercial. Ali eu vou ter o quê? Eu vou ter uma agricultura de subsistência, aquela agricultura que é feita somente para o seu plantio. Atentem a esse detalhe da várzea. É só lembrar que é o mesmo procedimento que acaba acontecendo lá no Nilo, que a gente se criou estudando nas escolas, que quando baixa o nível do rio, acaba ficando todo aquele humus, aquele adubo no leito do rio, e isso possibilita o desenvolvimento de uma agricultura, certo? E por último eu vou ter a terra firme, que é aquela parte mais alta que não é atingida pela água. Aqui eu vou ter a castanheira e o guaraná. Então o que você vai fazer depois que você olhar essa aula? Uma, duas vezes, quantas vezes você achar que é necessário? Você vai fazer essas anotações no seu papiro, porque muitas vezes eles acabam relacionando o tipo de vegetação presente com o tipo de solo. Lembre-se, a variação de nome entre KHPO, igapó,
KHT, ou terra firme, não vai diferir do seu pensamento. A Igapó é a parte mais baixa, a várzea vai ser sempre a parte do meio e o KHT, ou terra firme, é a parte mais alta, certo? Essa planície, ela é do período quaternário, e aí eu já digo para vocês que as nossas planícies, elas se dão, em sua maioria, no período quaternário, através do acúmulo de sedimentos. E ali vai se formar uma planície. Por quê? Planície é uma parte mais baixa. Nesse caso da planície amazônica, a gente tem altitudes modestas entre 100 e 200 metros no máximo de altura. Então elas são formações mais modernas, por isso que elas são aqui do período quaternário. Tanto que ela tem uma altura mais baixa, que ela acaba tendo ela também é chamada, além de planície amazônica, de baixo platô. Então, planície amazônica ou baixo platô. É um nome que é dado à nossa maior planície brasileira. E aí eu chamo a atenção para vocês aqui o seguinte: tirando a planície dos Pampas, que é na região sul, as demais planícies elas estão junto a uma porção de água. E aí você tem que ficar atento, por quê? Porque vai ter que lembrar o nome do rio. Aqui não é dificuldade, porque no momento que fala a planície amazônica, eu já lembro. Está falando do rio Amazonas, certo? A nossa próxima planície é a planície do Pantanal, que é a mesma área onde a gente encontra o Pantanal Mato Grossense, que fica ali naquela região banhada pelo rio Paraguai, pelo planalto da bacia do Paraguai, logo abaixo, né? A gente encontra a planície do Pantanal, banhada pelo rio Paraguai, que acaba adentrando os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aqui tem uma informação importante: maior planície alagada. É a diferença porque aqui a gente está falando uma maior planície em extensão. Aqui eu tenho o maior rio do mundo. Essa aqui é a maior planície alagada devido às cheias que eu tenho na planície do Pantanal. E essas cheias da planície do Pantanal, lá a gente tem uma divisão que é o seguinte: a parte mais alta eu vou chamar de cordilheira e a parte mais baixa eu vou chamar de baias ou largos. E aí agora a gente abre um parênteses aqui que é extremamente importante para seu estudo. Nessa região do Pantanal a gente tem uma produção da pecuária muito forte, que é aquele gado criado de forma mais extensiva. Professor, o que é a pecuária extensiva? A pecuária extensiva é aquela que o gado é criado solto. Essa pecuária ela se dá na região centro-oeste. A região centro-oeste, devido às condições climáticas, acaba tendo um gado de condição inferior, de qualidade inferior do Brasil, do Rio Grande do Sul. Aí você vai estar se perguntando, mas por que isso? Por quê? Porque na época de enchente, o gado do Pantanal ele sobe para a parte mais alta, ele sobe para a cordilheira. Na parte mais baixa, quando não tem enchente, ele vai para os chamados largos. E isso faz com que essa carne do gado do Pantanal, do gado pantaneiro, seja uma carne de qualidade inferior àquele gado estabulado que a gente tem aqui na região sul e em alguns pontos do sudeste. É aquela carne mais musculosa. Então atente-se para esse detalhe, que essa é a principal atividade que a gente tem no Pantanal. E essas baias, largos que acabam sendo pequenas ilhas que são formadas na cheia da planície do Pantanal, na cheia lá do Pantanal, elas são ligadas por pequenos, ligamentos entre essas ilhas que são chamadas de charaiés. As charaiés são aqueles corredores de rio, dá para dizer assim, que acabam ligando essas pequenas ilhas que se formam em função da enchente do Pantanal. Por isso que a gente tem como a planície do Pantanal a maior planície alagada do Brasil. Atento para esse detalhe aí para não ser surpreendido, certo? A nossa próxima planície litorânea ou costeira, próprio nome já está dizendo, ela se localiza junto ao litoral, junto à porção oriental do território brasileiro. Lembra que oriental? Oriental é a porção leste do território brasileiro, certo? Que nem eu falei para vocês, ela assume alguns trechos devido às baixadas Fluminense e Santista. Isso acaba fazendo com que ela não seja a maior do Brasil e também devido à presença das falésias. E aí a gente lembra que a planície litorânea ou costeira e todo o espaço litorâneo do Amapá até o Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte,
o primeiro litoral, do Cabo de São Roque até o Cabo Frio, o litoral oriental, e de Cabo Frio até aqui o Chuí, o litoral meridional do Brasil. O nosso litoral, assim como a gente tinha falado em alguma aula anterior, ele é dividido em 3 partes. E nessas 3 porções é onde eu tenho a planície litorânea, que acaba muitas vezes sumindo do território brasileiro, dá para dizer assim, devido ao quê? Devido ou às falésias ou às chamadas baixadas. Isso fazendo com que ela não seja a maior planície do Brasil. Atenta a essa informação. Eu tenho depois a planície dos Pampas, no Rio Grande do Sul, naquela área da chamada Campanha Gaúcha, aonde eu vou encontrar as coxilhas. E aí a gente tem no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, por essas chamadas coxilhas, ou a planície dos Pampas. Aqui eu tenho uma atividade agropecuária. Aqui, quando a gente estiver estudando vegetação, a gente vai ver que a área dos chamados campos limpos, aonde se desenvolve a atividade agrícola ou a pecuária, como uma das principais fontes de renda. E aí a gente já retoma uma informação citada no início da aula, que aqui está a única das planícies brasileiras que não está junto ao espelho d'água. As demais a gente vai ver que planície amazônica, junto ao rio Amazonas, planície do Pantanal, junto ao rio Paraguai, planície litorânea costeira, junto ao Oceano Atlântico, planície da Lagoa dos Patos e Mirim, junto às lagoas, planície do rio Araguaia. Então a única que não está junto a uma porção de água é a planície dos Pampas, Campanha Gaúcha, onde vão aparecer as chamadas coxilhas. Essa divisão que a gente falou até agora, planície amazônica, planície do Pantanal, planície dos Pampas e planície litorânea costeira, é a divisão que existe no Brasil por muitos e muitos anos. Haroldo de Azevedo e Abbe Saber batem em cima. Eles acabam comungando da mesma ideia. Porém, Jurandir Rosa acabou ampliando essa divisão das planícies no Brasil, criando mais 2 planícies, que é as planícies da Lagoa dos Patos e Mirim e a planície do rio Araguaia. O que a gente tem de se importar por essa daí? Essa planície da Lagoa dos Patos ou Mirim, ela se encontra onde? Na região sul do Brasil, obviamente. A gente sabe que a Lagoa dos Patos, ela parte lá do extremo sul, próximo a São José do Norte, e vem até próximo ao litoral, a próxima região de Osório, ali aquele espaço. Ali a gente tem a Lagoa dos Patos. Ali a gente vai ter a região plana. Convém salientar que a Lagoa dos Patos é uma das maiores, para ser mais preciso, a segunda maior, está numa disputa ali com a lagoa, lá com o Lago de Maracaibo, na Venezuela, para ver qual que é a maior lagoa que a gente tem aí. Porém, entre essa Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim, a gente tem uma ligação que é chamado o Canal São Gonçalo. Aqui a gente tem as 2 maiores lagoas do Brasil. E aí a gente lembra que o Brasil, ele acaba sendo um país pobre em lagoas. A gente tem Lagoas dos Patos, Mirim e Mangueira, no Rio Grande do Sul. A gente tem a Lagoa da Pampulha, em Minas Gerais. Então são pequenas lagoas que acabam fazendo com que esse tipo de hidrografia não seja muito presente no território brasileiro. Agora lembre-se, a planície da Lagoa dos Patos e Mirim é uma classificação nova que foi dada a partir de Jurandir Rosa, que a gente encontra na região sul do Brasil, praticamente cortando de norte a sul o litoral, a parte oriental da região sul do país. E a nossa última planície que a gente tem é a planície do rio Araguaia, que se encontra lá no estado, na fronteira de Mato Grosso, Tocantins, ali. E aqui a gente tem uma importante informação para você, que você já vai se acostumando desde agora, porque ela por várias e várias vezes acabou aparecendo em provas da ESA. Nessa planície do rio Araguaia, eu tenho a nossa ilha, a famosa Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo. Ela fica no rio Araguaia, no estado do Tocantins. Guarda essa informação, anota ela depois no seu papiro, porque várias vezes já apareceu em concurso. Por quê? Porque ela é de fácil confusão, veja bem, maior ilha fluvial, ou seja, a maior ilha de rio. Porque com certeza, lá nas tuas opções, na letra A, vai estar a Ilha de Marajó. Só que a Ilha de Marajó não é uma ilha de rio, é uma ilha que fica onde? No Oceano Atlântico. Ilha de Trindade e Martim Vaz, ali no Espírito Santo, também ilhas de Oceano Atlântico.
Então por isso que essa Ilha do Bananal é muito importante. E ela se localiza onde? No Rio Araguaia, no estado do Tocantins. Com isso, a gente fecha o nosso assunto de relevo, com essa nossa última aula de planícies. Relembro para vocês que você precisa olhar essa aula, montar o seu esquema do seu jeito, da sua forma. O que a gente dá aqui é uma linha geral, mas aí vai o seu esforço para conseguir colocar o seu jeito nesses tipos de aula. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para estar recebendo as notificações, as novidades que a gente está sempre lançando e vamos seguir em frente, fazendo com que o canal cresça e possa ajudar cada vez mais pessoas.